Olá, seja muito bem-vindo ao canal Temor e Tremor. Eu sou Maíli Mesquita. O último vídeo foi sobre andar com Deus. E esse vídeo, ele não seria gravado agora. Não estava pensando, eu tô aqui no meu momento devocional. E eu pensei muito se eu faria ele agora ou não. Então me veio a vontade de fazer e eu estou realmente aqui sentada diante do meu celular. Esse não é um vídeo para divulgar nenhum projeto, apesar de falar mais tarde sobre um projeto que nós temos no Temor e Tremor, que é o Clube do Livro. Mas o assunto desse vídeo é sobre Cristo como sendo a, a principal fonte de conhecimento que você deve ter. Anteriormente, eu ia gravar 5 livros que você deveria ler para desenvolver a sua espiritualidade, para desenvolver a sua comunhão com Deus, para você andar com Deus, para que você pudesse experimentar de uma caminhada com o Senhor muito mais profunda, com mais consciência de quem Ele é, de quem nós somos diante dele. Mas aí, ontem eu ouvi uma pregação, na verdade uma palestra muito boa, né? Uma palestra muito boa, não tenho nenhuma crítica a fazer sobre a palestra em si, mas é, toda a palestra, todo o tema, tudo que foi feito ali no lugar onde eu estive ouvindo aquela palestra, uma palestra de cristãos, mas eu percebi que Cristo não foi citado como sendo esse lugar de dessa pessoa e o lugar onde nós refugiamos quem nós somos. Esse lugar, essa pessoa em que nós encontramos as respostas, a cura, onde nós encontramos o perdão dos nossos pecados, onde nós encontramos a nossa plenitude. No final do ano passado, eu coloquei nas minhas metas que eu queria ser uma pessoa plena do conhecimento de Deus. Eu queria plenitude na minha vida, essa foi uma das metas. E tem sido esse, vamos dizer, a palavra, né, que a gente sempre coloca a palavra, um tema, ou uma área da nossa vida que a gente quer trabalhar durante o ano, e esse tem sido. E com o passar desses dias, já desses meses, eu tenho notado que pouco se tem falado dentro da comunidade cristã sobre onde nós encontramos essa plenitude, onde repousa a nossa confiança, onde repousa, onde está, onde é o alicerce da nossa confiança, da nossa maturidade, da nossa plenitude, da nossa da nossa fé, onde está? Está na rocha, que é Cristo, o Deus encarnado que anda conosco e ele nos cura dia após dia em uma caminhada com ele, por meio da sua palavra, por meio sim da comunhão, por meio sim de profissionais, para você que tem ansiedade, depressão, sim, de medicamentos, de profissionais, mas que ele é sim suficiente. Como a igreja tem se posicionado diante disso? Como nós, como representantes do reino de Deus, filhos de Deus, embaixadores desse reino, temos colocado Cristo, que é o Rei, e que é suficiente em nossas vidas, mas como nós temos suavizado e não damos a essas pessoas, e aqui eu falo também com um lugar próprio de pessoa que tem ansiedade, como nós não damos a essas pessoas o real fundamento da nossa fé, que é Cristo Jesus. Nós sempre estamos tratando, falando sobre esse assunto, e é muito bom que a igreja fale sobre esse assunto, é muito importante que se fale, mas nós nunca chegamos ao ponto central. Nós comemos pelas beiradas. Nós vamos ali, né, falando sobre esses assuntos, trazemos especialistas, psicólogos, pessoas que trabalham com a saúde mental, mas nós não tratamos do mais profundo, o anseio da vida do homem. E aí as pessoas caem, as pessoas reincidem, né, nas suas ansiedades, nas suas questões familiares, nas suas questões de relacionamento, nas suas questões financeiras, nos vícios, porque é sempre tratado, é sempre o externo, nunca o profundo do coração do homem. Nunca a sede e a fome real. Sabe quando Cristo alimenta a multidão? E ele, logo depois de alimentar a multidão, ele dá o que eles precisam, é necessário, eles estão com fome. Mas logo depois Cristo lhe fala, olha, eu posso saciar uma fome muito mais profunda do coração de vocês, que é a fome de Deus. Eu sou o pão da vida. E é sobre quem Cristo é, a primazia dele que eu quero falar hoje. Porque eu não tenho nenhum roteiro,
É uma inquietação do meu coração, de que eu vejo a necessidade de falar com você, meu irmão em Cristo, e da minha irmã em Cristo, que no momento, na hora em que, na hora em que a tempestade de emoções, a tempestades de provações, de tribulações, tentações sobrevierem à sua casa, vierem para a sua casa, não é esse tipo de discurso, ou apenas uma palestra, ou apenas esse tipo de conhecimento emocional que vai sustentar a sua vida. Não, é Cristo, a rocha. Cave mais fundo no alicerce da sua casa. Não apenas se preocupe com qual tipo de parede, como vai ser, não, é o alicerce, o alicerce. E nós vamos falar desse alicerce. Por quê? Porque são as palavras de Cristo e quem Ele é que sustenta a nossa vida. Lá em Colossenses, no capítulo 1, logo de início, Paulo ele está falando para os colossos sobre como Cristo é a primazia, ele é o mais importante. Ele diz o seguinte: e ele nos criou para ter conhecimento desse Cristo, desse Deus. Ele diz o seguinte, capítulo 1, a partir do versículo 9, eu vou ler tudo. Tenha paciência, talvez esse vídeo fique longo. Capítulo 1, versículo 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do quê? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aqui não é uma briga do espiritual com o emocional, com o físico, com o biológico, não. Aqui é de todo conhecimento e um discernimento. Esse discernimento, ele vem justamente porque você consegue dizer, Senhor, as áreas da minha vida, quais são essas que eu devo me aprofundar e que eu devo conhecer mediante pessoas profissionais e também espiritual, sadio, que me leve a ti. E ele diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Maneira digna. Maneira digna do Senhor. O que é isso? Eu ando de maneira em que eu estou mais próximo do Senhor e pareço alguém que pertence a esse reino onde ele é rei e eu me reporto a ele, né? Não apenas como servo, mas também como participante desse reino que ele me deu, esse direito de participar desse reino, né? E eu não ando segundo os conselhos humanos ou apenas nos conselhos humanos. Eu tenho discernimento. Eu ando de maneira digna desse reino, maneira digna do Senhor. E aí ele fala, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aí que eu quero só parar um pouquinho para depois a gente continuar no texto. Esse conhecimento de Deus, eu vejo que as pessoas têm crescido no conhecimento financeiro, têm crescido no conhecimento emocional, mas aí eles nunca conhecem a Deus. E eles acham que por estar bem financeiramente, por estar bem emocionalmente, tá tudo ok. Até que vem o quê? O dia mau. Até que vem o quê? A tempestade. Até que vem o quê? A tentação, a provação. Aí a pessoa cai, ou a pessoa ela esmurece na fé e pergunta por que Deus está fazendo isso. Ela tem muito conhecimento de tudo, mas não anda de maneira digna. No momento que acontece ali aquilo que trava e confronta a sua fé. E aí ela diz, não, onde está o Senhor? Porque ela não tem conhecimento de Deus, de quem Cristo é. A coisa mais importante da sua vida. E que bom que você conhece outras coisas, literatura, filosofia, tudo. Mas o conhecimento de Deus, de quem Cristo é, essa é a base, o fundamento da nossa fé. É o fundamento da sua vida. Na hora que o negócio apertar, não tem outro tipo de conhecimento a não ser que Cristo é Deus e anda com você. Aí ele continua, né? Em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você está crescendo no conhecimento de Deus? Ou você sempre está ali estagnado? Sempre tem que voltar, sabe? Sempre tem que voltar. É a mesma coisa, né? Remoendo os mesmos problemas, você nunca cresce. Aí você se pergunta, por que Deus não resolve isso? Aí por que isso acontece comigo sempre? Aí são os mesmos pecados. Aí, tudo bem sua vida ser um alto e baixo, mas você está chegando lá. Agora, ser um ciclo o tempo todo você tá ali, às vezes esse ciclo já tá virando um nó,
e você não consegue mais sair daquilo ali, e aí você pensa que não, eu tenho que ter mais conhecimento sobre as minhas emoções, não, eu tenho que ter mais conhecimento sobre a minha vida financeira. Precisa conhecer a Cristo. Quem Ele é, a sua obra, como Ele realiza em nós, por meio da sua obra, essa salvação. O que Ele fez, qual é o poder que Cristo tem na nossa vida, como Deus encarnado. E aí ele continua dizendo, Paulo, o seguinte, dando fortalecidos, ó, não é para ficar bambeando, é fortalecimento. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Com alegria, não que as coisas não vão conhecendo a Deus, aí tudo vai acabar, pronto, Meli, todos os problemas vão acabar quando eu conhecer a Cristo e eu estudar um pouco mais e me aproximar dele. Não, é que com alegria, dessa plenitude, nós seremos cheios desse conhecimento, porque andamos com Ele. E aí, esse conhecimento, por andar com Ele e por observar as Escrituras, as suas palavras, ela vai me dando o quê? A perseverança de continuar. Porque questão financeira, uma hora o mercado pode abalar as estruturas, as emoções, uma hora elas são muito voláteis. Mesmo que você conheça, eu diga, eu tenho um autoconhecimento. Eu também tenho um autoconhecimento. Mas tem dia que eu digo, não, eu preciso, nem o psicólogo puxando o fiozinho, a coisa se resolve. Quando eu olho para Cristo, eu digo, eu já venci. Eu vou continuar. As forças são revigoradas. Por quê? Porque esse aqui, ele diz, né? Com alegria, tenhais toda a perseverança dos santos na luz. E por quê? Porque, no 13, né? Ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós vivíamos lá, no mundo, obscurecidos. Mas lá no mundo também tem conhecimento emocional, tem conhecimento financeiro. Só que você não é mais entendido como sendo uma pessoa que só pode ou deve ter esse tipo de conhecimento. Você está em um reino onde tudo que te cerca, que nos cerca, é a presença de Deus. E Ele quer que você se pareça com alguém que viva nesse reino. E você não tem mandado de modo digno, você ainda continua achando que se você entender isso, se você viver só sobre isso, né? Eu não preciso tanto de Bíblia, não preciso tanto assim me aprofundar em coisas teológicas e profundas. Não, eu só eu ter o básico das minhas emoções, ser uma pessoa equilibrada e fazer o meu cardio, tá, ok. Mas você não conhece o reino onde você vive. E ele continua dizendo, né? E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos nele a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. O principal, nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e ele não é qualquer coisa. Não, ele é a imagem do Deus invisível. A nossa fé está fundamentada naquele que é a imagem do Deus invisível. Não é em um conhecimento barato, não é em um guru, não é em um conselho financeiro, no mais top. Não, é na imagem do Deus invisível. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Se todas as coisas, das maiores, foram criadas por ele e para ele, as menores, e até mesmo as suas emoções, o seu financeiro, tudo foi criado para ele, porque ele é o mais importante. Então, se ele é o mais importante, e ele criou tudo que eu tenho, então, tudo que eu tenho, ainda é inferior a ele. E ele deve ser na minha vida a primeira coisa. E aí ele como é o reino, ele é o rei desse reino, ele vai governar todas essas áreas da minha vida. Continuando, ele diz, ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, nós existimos porque ele existe. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito dos primogênitos dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade dele que nele habitasse toda a plenitude.
E havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas foram reconciliadas nele, já que o mundo caiu e tudo está deturpado, tudo foi manchado pelo pecado. As nossas emoções, a nossa razão, o nosso financeiro, a nossa capacidade de trabalhar, todas as nossas relações pessoais foram, e a nossa relação com Deus, foi submetida ao pecado, manchada pelo pecado. Então nele, que é isso que Paulo está falando aqui. E se a palavra de Deus é verdade, você crê que ela é verdade, crê nisso aqui. Ele está dizendo o seguinte, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio da reconciliação, né, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, todas que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento, no conhecimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. E ele quer que todo aquele que conhece a plenitude dele seja pleno. Porque ele vai apresentar-nos, nós que somos desse reino. Ele vai nos apresentar santos e inculpáveis. Não apenas por conta da eleição. Essa salvação não vem só pela justificação. Não é só isso que você recebe. Você recebe com ela uma bagagem, um tesouro, uma bolsa cheia de bênçãos, que é justamente isso que o Temor e Tremor quer fazer, te ajudar. A pegar todas essas coisas que estão dentro desse tesouro e dizer onde eu uso esse artefato, onde eu uso esse objeto na minha vida, sabe? Onde eu uso esse conhecimento de Deus, como eu posso ser plena? A plenitude vem junto com a salvação. E às vezes você não desfruta disso porque você está ainda no reino de Deus, mas ainda vivendo conforme o reino das trevas. Ou tão medíocre, apenas se contentando com coisas que são paliativos, e aí você sempre está naquela reminência de pecados, nunca cresce, nunca cresce. E você acha, não, mas se eu me aprofundar mais nisso, eu vou melhorar. Você precisa cavar a sua casa e fazer um alicerce sobre a rocha. E aí, lá em Mateus, capítulo 7, assim que termina o Sermão do Monte, os fundamentos. Ele termina ali, o próprio Cristo termina ali o Sermão da Montanha, e no capítulo 7, no finalzinho já do 24 até o 28, ele conta sobre os dois fundamentos. E ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Aí depois ele vai comparar com uma casa que é alicerçada sobre a areia. Perceba que ele disse, olha, todo aquele que ouve minhas palavras e pratica, ouve as minhas palavras e pratica, é comparado a essa pessoa. Ele está falando aquele que vai procurar outro tipo de conhecimento, quando vier, não, você pode edificar a sua casa sobre a rocha e depois procurar o conhecimento que você achar que é necessário para a sua vida, as suas demandas. É correto. Vá lá, faça isso. Melhorar a saúde emocional, financeiro. Mas ele disse, mas a base da sua vida, quando vier a aprovação, quando o vento da tempestade vier, o que vai te manter de pé, minhas palavras. Quando a tribulação, quando a crise de ansiedade, quando nem a crise, mas quando tudo parecer não ter sentido fora e que o seu conhecimento não conseguir organizar tudo isso, a vida financeira, a vida emocional, os relacionamentos, acredite em mim. Acredite na palavra. É algo que eu vivi. Quando vem a tempestade que parece que abala e derruba a sua casa, as paredes da sua casa, o seu conhecimento, a sua autoconfiança, pode ser até seu físico. Quando tudo isso não resiste aos problemas reais da vida, só há uma pessoa, só há um lugar de refúgio, abrigo, que é Cristo Jesus. Ele é a rocha que o mundo rejeitou. Ele é o alicerce de todas as coisas, assim como ele é o cabeça em tudo e tem toda a primazia
e tem a proeminência, ele vem de tudo, ele vem antes de tudo, e tudo subsiste por conta dele, ele também é o alicerce, onde tudo é criado por ele é a base de tudo. Então, erga a sua vida no conhecimento de quem Cristo é. Erga a sua vida nas palavras de Cristo. Demore nas suas palavras. Se demore na sua presença. Se demore em quem Ele é. Porque Ele é o suficiente. Ele é o suficiente para a sua vida. As outras coisas vão sendo acrescentadas. As outras coisas, os outros tipos de conhecimento, os outros tipos de aprofundamento da sua área, da sua vida. Né? Vamos dizer que você é uma casa, não é isso? Uma casa alicerçada. Então, as outras áreas da sua vida, se o seu emocional são as suas paredes, você vai construindo a partir dessa base. Você vai perguntando para ele a direção de onde você vai construir, para que lado é, né, como ele quer, e você vai se aprofundando nesse tipo de conhecimento, sempre norteado por aquilo que ele diz, porque uma hora a tempestade virá. E se você estiver em Cristo, você existe, permanece de pé. Não que não venha outra, virá outra. Não vai parar de chover, mas você pode ruir e ter que começar tudo de novo, porque sua casa estava na areia, aliás, somente as paredes levantadas, mas você não tinha alicerce nenhum. Ou você pode estar sobre a rocha, construir uma vida firmada em Cristo, em quem Ele é. E não somente conhecedor, mas praticante. Ele diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ele está dizendo para você o seguinte, a prudência é justamente isso. É saber que ela virá e você tem tempo para construir a sua casa. Olha, é o seguinte, você tem tempo de fazer isso. Ah, Maria, mas eu já estou no olho do furacão. Corre para ele. Ele sempre será a pedra. Ele sempre será o abrigo. Ele sempre será. Mas eu não posso me aprofundar, eu tô passando por isso, eu não posso procurar um psicólogo, eu tô passando por isso, eu posso perguntar a um consultor financeiro, eu não posso? Claro que pode, é óbvio que pode. A necessidade urgente é essa e você deve se reportar sim a um profissional, a alguém. Mas não deixe de cavar mais fundo, não deixe de alicerçar, não deixe para sempre na hora da urgência você procurar a resposta. E ainda aí, somente naquilo que pode resolver o seu problema de imediato. Cave um alicerce. Porque não virá só essa, vai vir outra. E aí você vai viver assim? Sempre recorrendo? Sempre recorrendo? E nunca amadurecendo? E edificando sua casa? Lembre-se lá de Colossenses, né? Ele nos fez para que fôssemos plenos, não para viver de emergência, de urgência. Isso tô falando por mim, eu que sou uma pessoa que só faz quando a coisa já tá no nariz, né? Eu só faço se estiver bem aqui. Nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele. Então, você vai dizer o que? Senhor, eu sei muito sobre finanças. Senhor, eu sei muito sobre mim. Você quer saber o meu temperamento? Você quer saber, qual é o meu... Não, ele não vai querer saber nada que você sabe sobre você ou sobre finanças. Não. Ele quer saber se você o conhece. Você o conhece? Você sabe quem ele é? Lembra do vídeo Andar com Deus? Pronto. É aquilo mesmo. Eu espero que você possa se aprofundar. Nós temos um clube do livro, nós estamos lendo De Dentro para Fora, do Larry Crabb. E nesse livro aqui, o Larry ele é bem sincero sobre as emoções, sobre as questões, sobre procurar essa estabilidade, essa felicidade que todo mundo quer, né? E ele fala que é muito mais do que psicológico. É também, mas nós somos o que como um iceberg, né? A ponta do iceberg é o que nós vemos aqui. E é bom tratar, é bom procurar resolver o que está ali no exterior, porque é algo mais urgente. Mas há algo mais profundo. Há algo dentro, lá, né? Onde realmente o tamanho do iceberg é. E muitos não querem cavar um pouco mais, saber que tamanho do iceberg é, porque é de dentro para fora e requer um exame interior profundo de que nós somos diante de Deus, não de apenas os traumas, que já é muito difícil. Mas você está dizendo que não é muito difícil. Mas procurar ainda mais para resolver, o pecado é um câncer. Ele precisa realmente ser tratado em
toda a sua raiz, porque senão nós vivemos uma mazela. E quando a tempestade vier, nós somos levados junto com ela. Então eu espero que esse texto, esse vídeo ajude você a procurar mais a Cristo. Fale com o seu líder, com alguém que tem um pouco mais de experiência com você, do que você. Caminhe com essa pessoa. Caminhe com essa pessoa e procure saber quem Cristo é. Há muitas coisas. A internet está cheia de assuntos sobre autoconhecimento, sobre financeiro, sobre como crescer na internet, mas ninguém quer crescer em Cristo. Ele é a razão da nossa fé. Nele existimos. Tudo foi feito por ele. Bom, é isso. Não esquece de seguir o Tamanho Tremor lá no Instagram, aqui, no YouTube também, no Substack. E eu espero ter ajudado que Cristo se faça em nós e nós sejamos mais parecidos com Ele e andemos de modo digno desse reino e de quem Ele é. Até a próxima.